Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão de informática para concursos, agora falando sobre o LibreOffice Writer. Acompanha comigo a leitura dessa questão. No LibreOffice Writer 3.4, a correção ortográfica do documento sendo editado é feita. Letra A, apenas de forma automática durante a digitação. Letra B, apenas manualmente usando o item ortografia e gramática no menu ferramentas. Letra C, em vários idiomas ao mesmo tempo, se for definido o idioma correto, no item idioma do menu ferramentas. Letra D, em apenas um idioma, definido por documento no item opções da autocorreção do menu formatar. Letra E, de forma automática ou manual, selecionadas no item opções de autocorreção do menu formatar. Bem, quando falamos sobre verificação ortográfica e gramatical usando o LibreOffice Writer, é importante indicar, em primeiro lugar, o LibreOffice Writer é um editor de textos e ele é capaz de fazer a verificação tanto ortográfica como gramatical. E o mais interessante dessa aplicação é que podemos realizar essa verificação ortográfica manualmente, podemos fazer essa verificação ortográfica e gramatical automaticamente e também podemos indicar num mesmo documento mais de um idioma para verificação ortográfica e gramatical. Por exemplo, eu estou digitando o meu documento em português e a princípio então eu tenho lá como indicação do idioma português, justamente porque eu quero fazer o processo de verificação ortográfica e gramatical de acordo com o idioma português. Mas, de repente, em um determinado parágrafo ou numa determinada parte do documento, eu comecei a digitar um texto que eu precisava digitar no idioma inglês. Então, nessa parte do documento, eu gostaria de fazer o processo de verificação ortográfica e gramatical em inglês e não em português. Isso é possível? É possível num mesmo documento, usando o LibreOffice Writer, numa parte do documento, ele realizar a verificação ortográfica e gramatical de acordo com o idioma português e em outra parte do documento realizar a verificação ortográfica e gramatical de acordo com o idioma inglês, por exemplo? É possível. O usuário precisa, então, primeiro definir o idioma que ele vai começar a fazer a verificação ortográfica e gramatical. Exemplo, eu começo no idioma português. Depois, comecei a digitar em inglês, então posso selecionar um determinado texto e com esse texto selecionado, entrando no menu ferramentas em idioma, eu posso definir o idioma inglês. E aí nessa parte do documento, ele fará a verificação ortográfica e gramatical de acordo com o idioma inglês que eu indiquei. Então sim, está certíssimo afirmar que num mesmo documento nós podemos fazer o processo de verificação ortográfica e gramatical em mais de um idioma. Basta, para isso, definir o idioma desejado naquela parte do documento através do menu Ferramentas Idioma. Se a gente for observar a questão, ela indicava no LibreOffice Writer a correção ortográfica do documento sendo editada é feita. Letra A indicava apenas de forma automática durante a digitação. Errado, a letra A está incorreta, porque esse processo de verificação ortográfica, ele pode ser realizado tanto de forma automática como de forma manual. Não precisa ser só automaticamente. Por isso, a letra A é incorreta. A letra B, apenas manualmente, usando o item ortografia e gramática no menu ferramentas. Errado. Como eu disse, esse processo de verificação pode ser manual e pode ser automático. E ali na letra B ele indicava apenas manualmente. Incorreto a letra B também. Na letra C ele indica em vários idiomas ao mesmo tempo, se for definido o idioma correto no item idioma do menu ferramentas. Perfeito. Acabei de indicar para vocês que num mesmo documento nós podemos usar mais de um idioma. Então quando ele diz em vários idiomas ao mesmo tempo, está correto. E isso eu localizo através do menu ferramentas na opção idioma. Letra C de Canadá é a resposta para essa questão. A letra C, então, correta. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Em apenas um idioma, definido por documento no item Opções da autocorreção do menu Formatar. Errado.
Vimos anteriormente que a letra C estava correta porque permite mais de um idioma simultaneamente. E a letra D disse em apenas um idioma. E incorreto a letra D. E na letra E, de forma automática ou manual, selecionadas no item Opções da autocorreção no menu Formatar. Errado. Por quê? Quando fazemos o processo de verificação, seja ortográfica ou seja gramatical, nesse caso ele está falando especificamente de verificação ortográfica, isso pode sim ser feito de forma automática ou manual. As opções de autocorreção corrigem automaticamente, mas nós podemos manualmente passar item por item fazendo o processo de verificação ortográfica e gramatical. E isso eu vou localizar no menu Ferramentas. Então, para realizar um processo manual, passar item por item fazendo o processo de verificação ortográfica, eu entro no menu Ferramentas, lá na opção Ortografia e Gramática. Quando eu quero fazer alguma operação de correção automática durante a digitação, isso também é possível e existem, de fato, as opções de autocorreção. Porque para fazer o processo manual, nós vamos utilizar ou a prática do próprio usuário, digitar manualmente, fazer a correção, ou entrar no menu Ferramentas, Ortografia e Gramática e começar o processo manual de verificação ortográfica e gramatical. A letra C de Canadá, então, a resposta correta para essa questão. Até a próxima questão, bons estudos!